Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje a gente conversa com a professora Maíra Montenegro, do Departamento de Artes, do curso de Teatro. Bem-vinda, Maíra. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer conversar com você. E, sobretudo, agora está preparando, finalizando um espetáculo, né, que a gente podia conversar sobre a parte mais conceitual, né, que está por trás desse espetáculo, que chama Violetas. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, Maíra. Olha, Violetas, a ideia do Violetas surgiu em 2013. A minha avó materna, em 2013, faria 80 anos. Ela faleceu muito jovem, com 62 anos. Né? Muito jovem mesmo. E aí me veio a ideia de um espetáculo em homenagem a ela, porque ela tinha um grande sonho de ser atriz, de ser cantora de rádio, mas não eram profissões de uma moça de família naquela época, né? Recatada e do lar. Do lar, exatamente. E ela se casou, teve 6 filhos, mas uma de suas filhas, ela colocou o nome de Eleonora em homenagem a uma atriz italiana, a Eleonora Dulce. E essa filha se tornou atriz, né, e ela se realizou nessa filha. Que é a tua mãe? Que é a minha mãe. A minha mãe se casou com um ator paraibano também, o Buda Lira, e eu nasci nesse grupo de teatro. E a minha avó pôde me ver em alguns espetáculos quando criança, mas nunca pôde ver que também seguia esse sonho, né? E eu fiquei com muito desejo de fazer um espetáculo em homenagem a ela, mas que na verdade é uma homenagem a todas as mulheres que não puderam realizar seus sonhos, seguir, né? Maíra, do jeito que você fala, dá a impressão que pertencer ao mundo do teatro é algo que foi como um destino na tua vida. É isso mesmo? Você chegou alguma vez a pensar em fazer algo diferente? Olha, é verdade, eu não tive chance, assim, eu não tive escolha. Porque ao mesmo tempo em que eu crescia, né, eu recebia minha educação, eu formava minha personalidade, eu aprendia a fazer teatro, eu aprendia todos os princípios do teatro, então é algo que faz parte de mim. Quando a gente chega na idade da adolescência, a gente quer se separar dos pais, né, se afastar dos pais para poder se encontrar. E nesse período eu fui fazer o curso de psicologia, mas já no finalzinho do curso, antes de fazer o último ano de formação, eu pude compreender que não era aquilo que eu queria. E aí eu voltei para fazer teatro e me graduei naquele extinto curso de educação artística, né, da UFPB. Tá, voltemos para o Violetas, porque primeiro o nome, me fala um pouco desse, por que chama assim? Durante os laboratórios de criação do espetáculo, que foi todo criado a partir de uma metodologia chamada Mimesis Corpórea, sistematizada pelo grupo Lume de Teatro de Campinas, é um núcleo de pesquisa ligado à Unicamp. Eu fui fazer entrevista com pessoas na rua para, a partir da observação dessas pessoas, construir matrizes corpóreas e vocais, né, para o espetáculo. E uma das pessoas que entrevistei foi uma manicure paraibana, lá em Campinas, São Paulo, num salão chamado Violetas. E esse nome ficou na minha cabeça, eu me lembrei imediatamente de Violeta Parra, né? Mas depois também me lembrei de uma paraibana, psicóloga e poetisa, Violeta Formiga, que foi brutalmente assassinada pelo marido em 82, eu acho 85, por aí. E eu achei esse nome muito simbólico assim, para esse espetáculo, já que eu falava de tantas mulheres, né? Da minha avó, da minha mãe, dessas pessoas que conheci na rua, de tantas outras mulheres, de mim mesma, né? Você me comentou há pouco que o projeto de pesquisa assim, insere uma memória da voz, né? Como é que é isso, memória da voz? O projeto começou como memória da voz, né? Antes de ser o Violetas. Porque eu fui buscar as memórias que me ligavam à minha avó. E a voz dela é o que eu tenho mais memória. Às vezes eu tenho dificuldade de lembrar das ações dela, do rosto dela, mas eu não esqueço da voz dela, porque a voz era algo que era, assim, o tempo todo utilizado lá em casa. Assim, era uma necessidade
da alma, né? Você come, bebe como necessidade do corpo, e para a gente, lá na minha família, usar a voz era uma necessidade da alma. Então era o tempo todo ela cantando, ela contando histórias, ela declamando poesias, né? Ela escrevia poesias e fazia os filhos decorarem para quando chegassem visitas em casa, eles declamarem as poesias, né? Minha mãe declamou por muitos anos na Academia Paraibana de Poesia, enfim. Não, sem dúvida. A questão da voz é interessante, porque você coloca que há uma tríade para compondo a voz e que faz a gente pensar a voz num sentido mais autêntico, originário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esses 3 elementos que a gente pode ver. A voz teatral, ela é uma voz diferente da voz cotidiana, né? A voz cotidiana, desde muito tempo que ela vem se desligando, se desconectando do corpo, se desligando dos instintos e da expressão e das emoções e se tornando uma voz mais racional, uma voz mais ligada ao utilitário, a um discurso que comunica ideias, né? Essa voz teatral é a voz que eu busco e que eu ensino, que eu trabalho sempre, né? Que não é só eu, mas é uma linha de pesquisa do teatro, vários autores, vários encenadores, pesquisadores. É uma voz que é corpo, que ela nasce dos impulsos do corpo, dos impulsos mais profundos do corpo. Não só dos impulsos emocionais, mas algo físico mesmo, né? É uma voz que nasce que não é algo imaterial, mas algo palpável aqui dentro, né? O Eugênio Barba, ele fala que a voz, ela é como um braço invisível. É a parte invisível do corpo, e o corpo é a parte visível da voz, mas é algo que é totalmente ligado ao corpo. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que é uma voz que age, não é uma voz que somente fala ou discursa ideias, mas é uma voz que ela é ação, que ela tem um objetivo, que ela tem uma intenção clara. E essa intenção vai ficar mais clara através também da forma como eu falo essa voz, da musicalidade que eu envolvo essa voz. Voltando à história de que voz é corpo, eu consigo entender isso até pela parte da respiração, das cordas vocais e tal. Mas aí você diz, é algo irrefletido isso? A voz, para além de qualquer significação que evidentemente ela pode ter, né, enquanto uma linguagem, mas ela também pode ser algo irrefletido quando assim, um corpo se expressa através de uma voz que não é propriamente algo conhecido, por exemplo. Sim, essa ligação, essa religação com os instintos, com as emoções, né, com a expressão mais profunda, ela gera uma voz que o conteúdo não é tão importante, né, mas só o próprio som da voz, a força da voz, essa música da voz, ela vai trazer verdade, autenticidade, ela vai revelar, você vai se revelar através dessa voz. E de alguma forma o público se conecta com isso, né? Porque também consegue se ver ali de alguma forma, né? Sentir porque as emoções que o ser humano sente são as mesmas, né? Mas, por exemplo, pensar a voz como ação, porque a gente também tem comum, né, a gente entender uma ação sempre como algo que se faz em função de um certo resultado, um certo fim, uma ação assim, que possui um sentido determinado, né? E, pelo que você estava colocando, de certa forma, o ator não é só cumprir um roteiro e aqui a marcação no palco. Esse agir parece que é mais natural, voltando de novo à história de que a voz possui esse caráter originário, né? Essa ideia do ator que cumpre um roteiro de uma marcação, em cena isso já é bem ultrapassado, assim, desde Artaud, que a gente vinha falando antes
de começar a gravação. As pessoas vão ao teatro e gostam de teatro assim também, não? Teatro mais Sim, tradicional. claro, tem espaço para todas as linhas, mas é algo que ficou um pouco mais no passado, né? Que hoje está mais essa questão da marcação fica mais na televisão, mais do teatro realista, naturalista, né? Algo que já veio se desconstruindo, né? Onde o diretor era o principal, né? Que dizia, venha para cá, vá para ali. Desde Arthur, Grotowski, Barba, enfim, tantos outros, o ator passa a ser o criador também, né? E essa criação passa também não só pelo racional, mas pelo experimentar, colocar o seu corpo em movimento e através dessa exploração de si mesmo, do próprio corpo, você encontrar ações que têm um sentido, que têm uma intenção, mas que não precisa ser o sentido lógico, racional, né? Você está falando dessa transformação do teatro no século passado, né? Estamos no século XXI. Mas parece que isso aconteceu com quase todas as expressões artísticas, né? Uma certa desconstrução do que é o objeto, não só na ciência, mas também culturalmente, né? Então, o teatro passa por isso, né? Há um perguntar de novo por o que é isso, o teatro, né? Porque então eu te pergunto, né? Mas sem esquecer essa história de corpo e ação, né? E a ideia da musicalidade da própria voz, né? Se você pode concluir essa parte, mas pensar depois essa trajetória mesmo no Ocidente dessa voz e do teatro, né? Esse eu acho muito interessante, que estudei bastante quando eu estava fazendo o mestrado, né? Esse era um objeto de pesquisa do mestrado, essa musicalidade da fala teatral, porque existem várias evidências, vários autores que falam que a fala e a música eram duas coisas inseparáveis no início, né? Que fala e canto eram a mesma coisa, né? E eram a expressão a expressão de si, né? E depois isso foi se perdendo. Quanto mais civilizada vai se tornando a língua, menos musical e menos de expressão ela se torna, né? E aí tem vários domesticada, de certa forma, tem vários autores que falam sobre isso. Um que eu gosto muito da área de música é o Murray Schafer, um canadense, compositor canadense, que ele fala isso, que parece que a fala, ela vai seguindo a linha reta dos motores, né? Enfim, a voz ela sofreu muitas mudanças, né? Desde a invenção da escrita, a Revolução Industrial, né? A invenção da imprensa, tudo isso, a oralidade foi perdendo o seu lugar, né? Nesse mundo de tantos ruídos, né? Antes você tinha a paisagem sonora no mundo, seria os sons da natureza, né? Os sons da natureza, dos animais. Depois a voz humana veio ganhando espaço. Depois passa o som dos motores, das máquinas, e tudo, enfim, uma história difícil para resumir, né? Então, pouco tempo. Mas que hoje em dia a oralidade mal encontra o seu espaço nesse mundo cheio de ruídos. Pois é cheio de ruídos, mas ao mesmo tempo é monótono, né? Sim. Porque você fala no som dos motores, que é aquela coisa repetitiva, né? Maçante. A gente vai perdendo a percepção, a sensibilidade auditiva, a gente tem um som de ar-condicionado, tem um som dos carros, mas que a gente não escuta mais, né? Aquilo vai ficando lá longe. É como se não houvesse o que ser ouvido, né? É como se esse ruído tão pasteurizado, quer dizer assim, se você está aqui em Natal, você pode estar em Londres, você pode estar em qualquer outro canto, mas o barulho é muito parecido, vamos dizer assim. Não tem essa cadência própria, que é um pouco o que você marcava agora, né? De pensar assim que essa voz que ancestralmente se fazia presente pela oralidade, né? Ela carrega de alguma forma o espírito de um povo, se a gente puder pensar assim. E outra coisa também é a questão do corpo, né? Que a gente fala dessa voz religada ao corpo,
o corpo foi perdendo também, da mesma forma que a oralidade foi perdendo seu espaço, o corpo foi perdendo sua expressão e vai ficando aquele corpo cada vez mais parado, morto, né, preso, né, o corpo vem de profano, de pecado para ser uma máquina, né. Enfim, hoje a gente está tentando com o holismo, a gente tentando resgatar tudo o que é o corpo, né, e religar a voz, mas voltando para o que você perguntou. Não estava na resposta ainda? A questão da música da fala, né, da música de cada povo, né. Eu falo que a fala veio perdendo a sua musicalidade, mas a gente não pode esquecer também daquelas línguas tonais, né, ainda tem na China, no Vietnã, alguns povos da África, né, eu acho que ainda tem, a música, ela determina até o significado, né, um mesmo som, mas com diferentes alturas, sim, ela é mais aguda ou mais grave, já vai ser um significado diferente e tal. Então isso ainda resiste, mas no Ocidente a gente vê isso muito claro, né, essa padronização de vozes, até no próprio jornalismo, na televisão, né, aquela coisa que é igual. As novelas, as vozes são iguais, a forma de falar é igual, até o sotaque as pessoas querem matar, né? Eu lembro quando eu era mais nova e queria gravar um CD e um produtor musical disse: você precisa amenizar esse seu sotaque nordestino. Mas por que? É errado, é feio, né? E cada sotaque, como cada língua, tem a sua musicalidade que expressa a alma do povo, né? Falando como indivíduo, você pega, por exemplo, o Hermeto Pascoal, que ele diz que a voz é o som da sua aura, né? Ele compõe músicas a partir da fala, né? Diz que desde criança ele escutava as pessoas falando e aí ele dizia: mãe, as pessoas estão cantando. E ela não deixa de bobagem, né? Mas ele conseguia escutar essa música na fala, né? A fala tem melodia, tem ritmo, tem intensidades, cada um tem o seu timbre. Mas tem de um modo natural, quer dizer, porque se depender desse... E o problema é que a gente nunca sabe quem é que determina isso, né? Você falava agora, por exemplo, que a gente aprende que um apresentador de jornal tem que falar de uma certa maneira, sem sotaque, de maneira neutra, os locutores de rádio também passam por esse processo, né? É isso, a gente precisa resgatar essa voz, resgatar a sua voz, qual é a sua voz, né, que foi podada, que foi limitada, né, qual é a sua música, né, e deixar ela... Ouvindo você falar, a impressão que eu tenho é que o que acontece, ou aconteceu, né, ao longo da história, com o corpo, com a voz, também vai acontecer com o pensamento. De certa forma, esse pensamento único que governa nossos sistemas, né? Ele é um pensamento que é o mesmo aqui, que na Europa, que enfim, em todos os lugares, porque é um pensamento, digamos assim, do cálculo, enfim, do sistema financeiro, é um pensamento único, né? E que foi fechando portas para outros tipos de pensamento. Eu falo porque eu vim da filosofia, a gente mais, percebe. Né? Eu acho que pensar, quem para pensar, né? Você está o tempo todo... o WhatsApp foi bloqueado, agora as pessoas estão enlouquecendo, né? Essas poucas horas que vão ficar sem WhatsApp, porque ninguém para pensar mais, né? É Facebook direto, né? Você não para pensar, para meditar, para refletir, para ouvir a sua voz, né? Lá dentro, não essa voz que está, esse pensamento que está aí sendo ditado, né? Todo mundo sendo manipulado, mas qual é a sua voz? O que é que você pensa lá dentro, né? E aí, em consequência, me parece, acho que você fala isso, né, na apresentação do espetáculo, essa ideia de que a voz vai perdendo esse caráter mais intuitivo, imaginativo, e vai se transformando num certo... há um esvaziamento da voz, né? Ela vai perdendo um certo lastro, né, mas até diria ontológico ou metafísico, né? Ela acaba se transformando nessa tagarelice, né? Que fala-se, mas não se diz muita coisa, essa fala não atende exatamente a essa voz interior, de certa forma. Você acha que o teatro pode
de algum modo, colaborar numa transformação disso? É por isso que eu faço teatro. Senão eu nem faço, né? Essa é a diretriz, é isso que eu quero, né? Tá. Então, essa ideia seria da musicalidade da voz junto ao corpo e junto à ação, né? E essa ação também é algo muito inusitado, né? Porque não é uma ação que visa um determinado fim, alcançar um certo objetivo, né? Mas parece que abrir um lugar para que ao menos a gente perceba algo que é próprio do ser do homem, né? Falando um pouco também da voz em violetas, que é essa nova pesquisa, comecei a refletir sobre a voz em 3 aspectos. A voz, essa voz do mais profundo do seu ser, né? Porque essa voz muitas vezes ela é podada, ela é calada, né? Essa semana eu estava conversando com uma aluna que tem muita dificuldade de soltar a voz na sala de aula, para cantar especificamente. Ela diz, minha voz é muito feia, minha voz é horrível, eu não tenho... Não. E eu estava com uma dificuldade muito grande de quebrar essa limitação dela, né? E a gente foi conversar. E aí eu descobri que ela, quando tinha 4 anos de idade, uma professora colocou ela para cantar na frente de todo mundo, numa festa de pais e tal. E ela bloqueou, ela teve um bloqueio e saiu correndo e não conseguiu cantar. Desde então a família tira muita brincadeira com ela, com relação a isso e que ela e ainda não assim sabe ela foi fazer teatro. Mas ela foi fazer teatro, é uma guerreira. E diz, sua voz é horrível, se ela começa a cantar, as pessoas familiares colocam a mão no ouvido e ficam dizendo, que horrível, pelo amor de Deus. Então, essa pessoa foi completamente podada, calada, né? E isso dificulta fazer com que ela encontre a própria voz dela, né? Ela se comunicar com ela mesma. E outra coisa, ela não consegue também, isso vai dificultar com que ela consiga ter voz na sua casa, na sua sociedade, né? Se impor, colocar suas opiniões. É que se eu entendi bem, você fala que a voz é como o fio de Ariadne, né? Dentro de um labirinto que seria exatamente essa construção de um eu, né? De uma persona. Exato. É essa imagem mesmo, é isso que eu estou... O Alexander Lowen, que é um psicanalista, ele fala que essa palavra persona, né, que ele fala da voz, porque o persona a origem da palavra as máscaras que se usavam no teatro grego para caracterizar uma personagem, né? E daí vem a ideia da personalidade, né, que é a sua máscara, né, a sua pessoa, mas também pode ser entendido como persona, pelo som. A sua identidade se revela na sua voz. Porque as personas marcam se é um momento cômico, se é triste, trágico. Né? As características da própria personagem, né? Tem uma mãe... O ator não se vê, né? Ele está oculto pela persona, digamos. Né? Ele é reconhecido pela voz. Exatamente. E a máscara vai dizer se ele é um chefe, um escravo, uma mulher, um homem, né? Enfim. E a voz, ela revela você, ela revela toda a sua identidade, quem você é, sua classe social, seu nível de instrução, seu sotaque, seu gênero, enfim, vai estar revelando as suas emoções também, se você está bem, se você não está bem. A voz lhe revela, então por isso que tem muito essa trava com relação à voz. Na sala de aula encontro muitas pessoas assim. Então é isso, a voz da personalidade, de si mesmo, a voz social, né, a voz de se impor, e a voz que se conecta com o mais profundo de si, que é essa questão que eu coloquei do fio de Ariadne, né, tem o labirinto do Minotauro, né, que eu penso como o labirinto da alma, né, em que você está ali muitas vezes perdido, né, no meio de muitas lembranças e traumas e memórias, enfim, e para você se encontrar e conseguir sair
daquilo ali íntegro, né? E inteiro e com força para seguir. Agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, sei para onde Essa saída vou. do labirinto, de certa forma, quer dizer existir, né? E eu acho que a voz, ela é um fio, ela é um... Aí tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante você falar um pouquinho, que é essa ideia de construção de paisagens sonoras que você coloca. Eu me pergunto se isso se dá apenas no contexto do teatro, ou no momento cênico, ou se você encontra outros caminhos para isso, por exemplo, cotidianamente, o teatro já seria o bastante para isso, né? Para fomentar essa ideia, uma necessidade de ampliação de horizontes dessa paisagem, né? Essa ideia da paisagem, o conceito de paisagem sonora veio justamente do Murray Schafer, que eu citei há pouco, é o soundscape, né? Ele pegou do landscape, né, que é a paisagem, e o soundscape seria a paisagem do som, a paisagem sonora. É algo simples, assim, quando você está, por exemplo, andando num trem e você escuta toda o barulho do trem, o apito do trem, o motor, enfim, aquilo cria a paisagem sonora do trem. Eu estou andando de trem, eu estou numa rua, então você tem o carro, você tem o ônibus, você tem buzina, você tem a paisagem sonora de uma cidade, né? Paisagem sonora do campo, eu escuto o galo cantando, escuto galinha, passarinho e tal. Então, a paisagem sonora é isso, né? Então, no teatro, a gente vai criar paisagens sonoras de acordo com o que a gente quer dizer que é ali, né? Mas pode ser algo muito mais abstrato também, né? Mas o compositor de música que é o grande... que vai ajudar muito nessa questão da sonoplastia, da trilha sonora, da paisagem sonora. Bom, mas por que eu te perguntava isso? Porque o Violetas, ele constrói uma paisagem sonora, não é isso? Sim. E aí eu te pergunto, porque parece que essa voz, essa memória da voz que você traz aí, põe em cena, ela tem algo muito mais impactante, não é só o barulho do passarinho, que faz parte, mas é algo muito mais grave que diz respeito ao país e o momento que a gente vive, que é essa ideia de um empoderamento social através da voz, a ideia de que uma mulher sem voz pode vir a reconhecer-se no palco. Queria que você falasse sobre isso, que acho que isso aí é algo muito impactante e o lugar que isso recebe no teu trabalho eu acho muito, muito bacana. A paisagem sonora que tento construir em Violetas seria mais ou menos da década de 50. Então tem programas de rádio, jingles, a era da rádio, né? Músicas dessa época e a voz feminina dessa época, né? Como é que ela deveria ser, como é que ela deveria se portar, né? Como ela deveria agir. E no meio disso tudo vem vozes que vão querendo sair disso, né? Se libertar disso. Ou vozes que denunciam essa prisão, assim, e cada vez no decorrer do espetáculo essa voz vai começando a sair, vai se rasgar de dentro dessa caixinha, dessa forma. É a libertação desse emudecimento, né? Exatamente. Bom, Maíra, nosso tempo chegou ao fim. O espetáculo, quando começa, vai estrear, já está marcado ainda não? Olha, a estreia mesmo, ela vai ser no meio do ano, mas eu estou realizando ensaios abertos, né? Agora no domingo, Dia das Mães, vai ter um ensaio aberto no espaço A Boca, espaço de teatros, que fica na Rua da Casa da Ribeira, às 7h30 da noite. Muito bem, fica o convite aí. Gostaria muito que você leve sua mãe, sua avó, sua tia. Bom, eu conversei com Maíra Montenegro, muito obrigado pela tua presença. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.